Graça e paz, queridos, amados irmãos, em Cristo Jesus, estamos mais uma vez aqui juntos, anunciando as boas novas de salvação, desde já pedindo aí que continue aí ouvindo as mensagens, compartilhando também essa mensagem a todos que estão inscritos no canal. Divulgue esta mensagem e vamos juntos transmitir as boas novas de salvação. E queremos nesse momento trazer uma reflexão sobre a volta de Cristo, um texto bem conhecido que fala em Mateus capítulo 25. Vamos ler do verso 1 ao verso 13. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao verso 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. É verdade que isso irá se suceder um dia. A palavra de Deus, ela se cumpre todos os dias em nossas vidas. E ela é infalível, é inerrante. Ela é uma espada de dois gumes. Essa palavra é verdadeira, ela é eficaz, é o alimento para a alma, para o espírito, para o corpo do homem. A palavra de Deus, ela é completa, ela é verdadeira. E nós vemos aqui, querido, na continuação do sermão profético, Jesus falando essa parábola em relação ao reino dos céus, em relação à preparação que a igreja ela deve estar preparada para que quando o seu noivo, o esposo, aqui como diz o texto, ele se apresentar diante da noiva, que é a igreja, essa noiva ela deve estar donada, preparada para se encontrar com seu noivo. E nós vemos aqui Jesus falando no verso 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E diz o texto que 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Nós vemos aqui, queridos, a diferença do cristão que está atento às coisas do reino.
Ele não tem uma visão fechada para determinado tema temático relacionado à Bíblia, mas ele tem uma visão ampla do reino dos céus, quando ele se coloca à disposição do Espírito Santo para compreender os mistérios do reino em relação à revelação da palavra de Deus. E nós vemos aqui a importância de estar preparado espiritualmente diante de Deus, diante deste mundo, espiritualmente em vigilância, para que quando a trombeta soar, não sejamos pegos de surpresa dormindo espiritualmente, nécios espiritualmente, mas atentos espiritualmente, esperando a volta de Cristo. E o texto nos narra, querido, que no versículo 4, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas e com suas lâmpadas. O primeiro preparo que nós devemos ter, querido, é ter o azeite em nossas vidas. E esse azeite simboliza a presença do Espírito Santo em nosso ser, em nosso coração, em nossas vidas. O selo da promessa, o selo da garantia da redenção, o selo que vai nos conduzir ao encontro do Cordeiro nos ares, onde Paulo diz que nós vamos nos encontrar com ele ao soar da trombeta, seremos arrebatados, seremos transladados. Por isso a importância desse azeite, dessa comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo da tua garantia, é o selo da minha garantia. Imagine, querido, a importância que tem o Espírito Santo em nossas vidas, pois é Ele quem produz vida. Assim como aquelas prudentes, elas tinham esta vida, porque o texto é bem claro no versículo 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Observe esse versículo, querido. Observe o texto que nós lemos, a importância da preparação contínua. É uma preparação de perseverança contínua. Dia após dia, está preparado para o soar da trombeta, onde iremos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixe faltar o azeite, o óleo, a presença, a comunhão com o Espírito Santo em tua vida. E diz ainda no versículo 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mesmo que elas estavam ali dormindo, mas elas estavam com reserva. Elas estavam em comunhão com o Espírito Santo. Elas estavam preparadas. Ou seja, mesmo quando você dorme, o Espírito Santo, ele te consola e te protege porque você está selado. Mas não abra mão desse selo, querido. Valorize a presença do Espírito Santo. Peça para Ele produzir em teu coração os frutos dEle, os dons dEle, a comunhão com Ele, porque Jesus Cristo está voltando. E diz o texto no versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E no versículo 8, queridos, observe. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Infelizmente, querido, muitos estão desapercebidos quanto à volta de Cristo. Não leem mais a sua Bíblia, não estudam mais a sua Bíblia, não dedicam mais à oração, não dedicam mais ao louvor e não vigiam, que é o primeiro princípio, vigiai e orai. Então, querido, essas pessoas estão desapercebidas. Mas aqui fica alerta para mim e para você. Não devemos de maneira nenhuma deixar de vigiar e de perseverar, porque Jesus Cristo está voltando. Você
reflita em sua vida em qual quadro você se encontra em relação a essas 10 virgens, se é do grupo das prudentes, se é do grupo das loucas. Eu quero dizer para você que ainda há tempo de você se reconciliar com Deus. Você que se encontra afastado dos caminhos do Senhor, saiba que Jesus Cristo ainda te ama. Mesmo aí onde você se encontra, você tem uma consciência. Essa consciência pode ser despertada pela ação do Espírito Santo em tua vida. Por isso, como diz a palavra, se você ouvir a voz dele, não endureçais o vosso coração. E assim o texto continua, dizendo no versículo 9, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. E no versículo 10 continua, e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. É tempo de despertamento, querido. É tempo de buscar Deus. É tempo de estar próximo de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Ó querido cristão, você que tem algum parente afastado dos caminhos do Senhor, divulgue essa mensagem para ele, compartilhe essa mensagem para ele de despertamento sobre a volta de Cristo, porque Jesus Cristo está voltando. O texto aqui é bem claro, e as que estavam preparadas, no versículo 10, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa é a mensagem de Deus para nós. Essa é a mensagem de Deus para você. E diz ainda no versículo 11, 12 e 13. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Aí o versículo 13 diz, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Aqui uma advertência para nós cristãos, querido, de ficarmos de vigilância. Por isso, não negue a sua fé, não negue a sua esperança em Cristo, mas continue perseverando na sã doutrina de Cristo Jesus. Compartilhe essa mensagem, querido. Vamos divulgar boas novas de salvação. Se lembre, Jesus Cristo está voltando. Que Deus em Cristo venha abençoar a tua vida, abençoar a tua família. E saiba que você é importante para Deus. Você é importante para Deus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.